Boa tarde para todos, todas, todos que nos acompanham hoje ao vivo e também aqueles que irão nos ver pelo YouTube. Hoje teremos o segundo encontro, da iniciativa do Grupo de Estudos e Pesquisas NELCA, Neoliberalismo e Capitalismo, vinculados à Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, intitulado Dialogando com Pesquisadores, com a presença hoje do professor Marcelo Alves. Desde já agradeço a sua participação com a gente. Por favor, Marcelo, faça suas primeiras considerações. Oi, Júlio, obrigado. Boa tarde a todos e a todas que estão me assistindo. Eu queria agradecer ao NELCA, ao Núcleo de Estudos sobre Neoliberalismo e Capitalismo, pelo convite, que me deixa bastante honrado. Agradeço a cada uma que está me assistindo aqui hoje. É uma honra muito grande estar aqui. Não considero isso hora extra, isso aqui para mim é um prazer. Então, não tenho pressa para acabar logo a reunião, porque eu realmente não tenho problema com horários. Geralmente eu durmo tarde mesmo. Professor em final de semestre sempre dorme tarde, né? Então já estou acostumado. Espero que eu possa, com a minha apresentação hoje, contribuir para o aprendizado de vocês, de uma forma geral. Espero que eu possa contribuir para as futuras discussões que o grupo, que o NELCA tiver nas suas reuniões. E espero que eu possa, mostrando aí a realidade de um país tão distante, tão diferente do Brasil, ajudar o grupo a desenvolver debates, diálogos, conceitos, porque se teve uma coisa que eu aprendi aqui no Paquistão, dando aula, já estou aqui 1 ano e meio, é que nós no Brasil, às vezes, nós ficamos muito ligados ao mundo ocidental, a pensadores ocidentais, a ideias ocidentais, e a gente se esquece de outras partes do mundo, né? Apesar de nós não sermos exatamente ocidentais, né? Uma outra coisa que eu aprendi aqui no Paquistão é que é só na América Latina que latino-americano se considera ocidental, né? Você vai para fora da América Latina, ninguém nos considera ocidentais. Eu lancei essa pergunta há uns meses atrás para meus alunos aqui, né? Vocês consideram o Brasil um país ocidental? Todos eles falaram não. Nunca vi a América Latina como um país ocidental. E se você fizer a mesma pergunta no Brasil, a maioria das pessoas provavelmente vai dizer que sim, né? Então é isso. Agradeço mais uma vez o convite e espero que a gente tenha uma discussão bastante produtiva. Marcelo, mais uma vez obrigado. Hoje contaremos, com a presença de alguns membros do NELCA, a professora doutora Rosângela Ferreira Leite, Lute Fortes, Yasmin Gasperini, Rafael Queiroz e eu. Por favor, professora, seu presente. Boa tarde a todos, todas. Eu sou a professora Rosângela Leite. Obrigada, Marcelo, por ter aceitado o nosso convite. Eu espero que esse seja um momento só dos debates, das possibilidades de nós conversarmos e estarmos discutindo e entendendo mais sobre faces e interfaces do neoliberalismo e das perspectivas políticas em diferentes lugares do mundo. Então, nós estamos preocupadas, preocupados em ampliar os nossos interlocutores para nós não nos sentirmos erroneamente tão ocidentais como sentíamos, há 10 anos atrás. Então, você é muito bem-vindo hoje, mas você é muito bem-vindo também ao longo desses nossos trabalhos que vão seguir pelos próximos anos. Seja muito bem-vindo, a casa é sua. Obrigada. Boa tarde a todos, todas e todos. Boa noite, Marcelo. Nós ficamos muito gratos com a sua presença. Acreditamos que esse é um tema muito interessante, um tema com pouca divulgação e pouco debate aqui. Creio que será muito enriquecedor para as nossas discussões e as nossas questões. Bom, sou mestrando em Ciências Sociais aqui da Unifesp e membro do NELCA. Sejam todos bem-vindos, não só os que nos assistem agora, mas também os que vão nos assistir na posteridade. Boa tarde a todos e todas. É um prazer conhecer o Marcelo. Vai ser muito
bom conhecer sua pesquisa e é um tema que eu já estudei também e eu tenho bastante interesse. Também tenho interesse na sua pesquisa de doutorado. Eu sou mestrando em Ciências Sociais pela Unesp de Marília e eu tenho especialidade na linha de Relações Internacionais e Desenvolvimento, então eu parto de um eixo específico do tripé das ciências sociais, né? É uma sub-área da ciência política. E é isso, vai ser um prazer ver a sua exposição aqui hoje. Yasmin? Voltou. Desculpa, gente. Olá a todos, boa tarde. É um prazer estar aqui. Meu nome é Yasmin Gasperini, eu sou uma dos membros, né, do NELCA. Eu sou estudante do 8º termo de História na Unifesp e também sou bolsista do CNPq e estudo a formação do liberalismo clássico no século XIX. E estou bem contente, animada, né, para esse encontro e poder compreender um pouco mais dessa temática que não é tão falada no nosso meio e nas nossas universidades no geral, né? Não só sobre o Paquistão, mas também sobre suas pesquisas sobre a China, né? Se você também puder comentar, mas no final do encontro vai ser um prazer poder ouvir, que é uma temática bem interessante e importante para a gente poder conhecer. Obrigada. Eu sou Júlio Bueno, né, formado em História pela Unifesp, professor da Rede Estadual de São Paulo, né, também sou membro do GT, assim como o Marcelo, né, conhecemos lá, também sou membro do LEDA, né, da APA Guarulhos, e sou membro do NELCA. Então, fico muito feliz, né, de estar aqui com o Marcelo, que ele também está concluindo o seu doutoramento, né, está em processo, né, e a ideia da nossa iniciativa sempre foi trazer pesquisadores em andamento, né, não só aqueles que já têm uma formação completa, né, desde graduandos, né, até doutorandos, porque esse é o nosso jeito, né, de fazer uma inclusão real dentro de um sistema universitário que às vezes nem sempre valoriza, né, quem ainda está no processo, né. Com satisfação, né, nós recebemos hoje, né, como já foi apresentado, Marcelo Alves de Paula Lima, bacharel e licenciado em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em História Econômica pela Universidade de São Paulo, com bolsa FAPESP, tendo pesquisado nazismo e integralismo em perspectiva comparada. Foi pesquisador no Instituto de História Contemporânea de Munique, com bolsa FAPESP, onde desenvolveu pesquisa sobre o ideário nazista. Atualmente é professor da Habib University, membro do GT História das Direitas da Associação Nacional de História, AMPU, e doutorando em História e Culturas Políticas na Universidade Federal de Minas Gerais, com bolsa CAPES, tendo como sua tese em andamento intitulada Anticomunismo e Relações Internacionais, o Regime Militar Brasileiro e a República da China, 1964-1974. Hoje, né, o Marcelo conosco vai apresentar a comunicação intitulada Entendendo o Regime Militar Paquistanês, 1977 a 1988. Mais uma vez, agradecemos, Marcelo, a sua atenção, a sua disponibilidade, né, afinal é um fuso horário aí de 8 horas, né. Marcelo, passo a palavra para você. Obrigado, muito obrigado, Júlio. Obrigado mais uma vez pelo convite. Só um pequeno esclarecimento aqui, acho que eu esqueci de atualizar meu Lattes, eu peço desculpa, Júlio. Eu não sou mais bolsista da CAPES, tá? Assim, acho importante esclarecer, porque eu estou exercendo uma atividade remunerada, então não ia ficar bem eu recebendo bolsa, alguém saber que eu recebo bolsa e sou professor, mas eu já me desliguei da CAPES e eu acho que eu esqueci de tirar isso do meu Lattes. É bom que você me lembrou de fazer isso, vou fazer isso depois da minha apresentação. Deixa eu compartilhar minha... Vocês estão vendo o slide? Sim. Sim. Beleza. Não deu certo. Estão vendo ele em tela inteira? Sim. Sim. Ótimo, ótimo. Muito obrigado.
Bom, então, a minha comunicação aqui hoje é intitulada Entendendo o Regime Militar Paquistanês, de 77 a 88. Essa não é exatamente a minha pesquisa de doutorado, só um minutinho. Essa não é exatamente a minha pesquisa de doutorado, mas a apresentação que eu vou fazer aqui hoje para vocês, ela é bem introdutória, né? Como vocês falaram, esse é um tema bastante desconhecido, imagino, né, que seja desconhecido da maioria dos ouvintes, então não pretendo me aprofundar demais, até porque não teria muito sentido, é mais uma coisa introdutória mesmo, e muitas das coisas que eu vou apresentar aqui hoje, elas são frutos de reflexões que eu tenho feito ao longo desse semestre numa disciplina que eu dei aqui na Habib University, uma matéria que eu mesmo elaborei. A universidade aqui, ela dá bastante liberdade para a gente fazer isso, para a gente oferecer novos cursos. Eu ofereci uma disciplina de história dos regimes militares no Paquistão e na América do Sul. Né? Então, a gente começou com o Paquistão, falamos dos regimes militares aqui, e aí depois viemos para a América do Sul, falamos do Brasil, da Argentina, e essa semana estamos finalizando com o regime do Pinochet no Chile, né? Inclusive essa foi a última semana de aulas. Foi uma experiência muito bacana, muito legal, e aí eu queria compartilhar com vocês um pouco do que eu aprendi nessa disciplina, em especial sobre o regime militar paquistanês. Recentemente, né, no ano passado, nesse ano, saíram 2 artigos muito interessantes na mídia paquistanesa que nos ajudam a pensar relações ou comparações entre regimes militares na América do Sul e no Paquistão. O primeiro saiu nesse jornal aqui, no Dawn, que é um dos maiores meios de comunicação daqui do Paquistão. Esse autor aqui escreveu um artigo chamado Of Pinochet and Zia, de Pinochet e Zia, no qual ele diz isso aqui: ninguém simbolizou melhor a crescente reação no fim da Guerra Fria do que os generais Augusto Pinochet e Zia-ul Haq. Ambos foram conspiradores apoiados pelos Estados Unidos, comprometidos em esmagar a esquerda progressista em seus respectivos países. Certo? E um segundo artigo que também nos ajuda a pensar isso, saiu num outro jornal, o jornal The News, né, um jornal tão famoso quanto o Dawn, e tem também uma perspectiva bastante diferente. O autor está falando, né, dos regimes militares no Paquistão e na América do Sul de forma laudatória, né, de forma elogiosa. Né? Ambos os autores são paquistaneses. E esse autor escreveu esse artigo chamado Rawalpindi precisa dos Chicago Boys. Rawalpindi é uma cidade que fica do lado de Islamabad, que é a capital do Paquistão, e que é também uma espécie de capital administrativa do Paquistão. Né? E o autor desse artigo fala o seguinte, né, isso aqui é a tradução livre, que eu mesmo fiz. O Chile de Pinochet é relevante, né, ele serve como exemplo para o Paquistão, porque a sua reforma e a proteção política para esta reforma foram fornecidos pela instituição do Exército chileno. Então, numa perspectiva bastante contrastante com a do autor anterior, ele diz que o regime militar chileno deveria servir de exemplo para o Paquistão fazer as suas reformas econômicas, basicamente reformas de cunho neoliberal. Né? Então, mostra aí que existe aqui no Paquistão uma percepção acerca de regimes militares na América do Sul, tanto positiva como negativa, e que nos ajuda a fazer esses diálogos, certo? 2 principais argumentos que eu pretendo desenvolver aqui no meu trabalho, na minha exposição, né? O primeiro deles, o Paquistão é um país no qual instituições não eleitas, sobretudo o exército, sobrepujam instituições eleitas, né? Deputados, senadores, políticos de uma forma geral. Isso não é só no Paquistão, na Índia também aconteceu a mesma coisa, embora em grau menor, quando comparado com o Paquistão. E meu segundo argumento é o de que o governo de Zia-ul Haq, aquele general que eu mostrei no meu primeiro slide, né? O governo de Zia-ul Haq, ele foi um curioso amálgama entre militares, grupos religiosos e um empresariado nacional, certo? E aqui nós vemos fotos à direita dos 3 ditadores militares que o Paquistão teve até aqui, né? Pelo menos os 3 principais. Né? Esse aqui de cima é o Ayub Khan, general Muhammad Ayub Khan. Eu vou falar um pouco sobre ele na minha apresentação. O do meio vai ser o
a estrela, né, da noite ou da tarde, que é o Zia-ul-Haq, que é o tema principal da minha apresentação hoje. E esse último aqui é o general Pervez Musharraf, que governou o Paquistão de 99 até 2007. Né? Alguns de vocês já devem ter ouvido falar dele. Ele prestou um auxílio muito grande para os Estados Unidos na guerra no Afeganistão. E eles mostram, né, são exemplos, os melhores exemplos desse papel que as instituições não eleitas têm no Paquistão, no sentido de suplantar, no sentido de limitar a atuação de instituições eleitas. Certo? Mas antes de falar do regime militar no Paquistão, a gente precisa falar do Paquistão de uma forma geral, né? Desconstruir aí alguns mitos, algumas incompreensões que as pessoas podem ter acerca desse país. Vou ser bem breve, né? Não pretendo aqui falar da história inteira do Paquistão, mas quero só aqui, baseado no que a gente aprende, ou pelo menos no que eu aprendi na escola sobre o Paquistão, ou no que eu achava sobre o Paquistão antes de vir para cá, eu selecionei alguns pontos que podem ser pontos mais confusos para vocês também, certo? Bom, o nome oficial do Paquistão é República Islâmica do Paquistão, né? Eu gostaria de começar falando não o que o Paquistão é, mas o que o Paquistão não é, né? Então, o primeiro ponto aqui, presta atenção no primeiro ponto, esquece as imagens por enquanto, presta atenção no texto. O Paquistão não está no Oriente Médio, ele está na Ásia Meridional. Né? Muita gente acha que o Paquistão, por ser um país islâmico, ele está localizado ali junto do Oriente Médio, mas ele não está. Né? Presta atenção aqui no mapa, agora vocês podem focar na imagem. Né? O Paquistão é um país que está localizado no sul da Ásia, ou Ásia Meridional, e junto com a Índia, com o Nepal, com o Butão, com o Sri Lanka, com as Maldivas, é considerado um dos países da Ásia Meridional. Certo? O Oriente Médio mesmo começa aqui no Irã, né? Mas o Paquistão não faz parte do Oriente Médio. O Afeganistão não é nem Ásia Meridional, nem Oriente Médio, ele é considerado Ásia Central, né? Geograficamente falando. E o Paquistão está numa região bastante estratégica, né? Bastante interessante ali, de confluência entre o sul da Ásia, a Ásia Central e o Oriente Médio. Tá? Segundo ponto, presta atenção aqui nesse segundo tópico aqui. O Paquistão não é um país árabe. A língua oficial do Paquistão é o Urdu, que é uma língua que tem influências do árabe, principalmente no vocabulário religioso, jurídico, científico, mas é uma língua de uma família completamente diferente da do árabe. Né? O árabe é uma língua semítica, o Urdu é uma língua indo-europeia, né? Então, o Urdu está mais próximo, de certa forma, das línguas ocidentais do que exatamente do árabe. Embora o alfabeto Urdu, como vocês podem ver nessa imagem aqui embaixo, ele seja parecido com o alfabeto árabe. Né? Quem não conhece, olha o Urdu e pode achar que é árabe, mas na verdade não é árabe. O alfabeto Urdu ele é baseado no alfabeto persa, que por sua vez é baseado no alfabeto árabe. Né? Então, assim, tem um parentesco distante, tem muitas letras similares, mas o Urdu também tem algumas letras que não tem no árabe. Mas o que eu quero que você saiba é que os paquistaneses não são árabes, eles não têm relação direta com os árabes, têm uma religião compartilhada, né, que é o islamismo, mas os paquistaneses mesmo, eles não são de origem árabe. Muitos paquistaneses sabem falar árabe por causa da questão religiosa, né, para entender as orações, para entender o Alcorão, que é o livro sagrado do islamismo. Eles precisam de aprender o árabe, mas não é a língua oficial do país, que é o Urdu, e existem várias línguas regionais também. Né, existem vários dialetos e línguas mesmo regionais em cada região, em cada província do Paquistão, que torna o Paquistão um país bastante diverso, né? Um país bastante multicultural. E por último, isso aqui eu imagino que todo mundo saiba, né? O Paquistão é um país de maioria islâmica, né? Cerca de 96% da população é muçulmana, embora existam algumas minorias hindus e cristãs também. Um outro aspecto que eu queria ressaltar na história do Paquistão. O Paquistão, a ideia de Paquistão, isso é muito importante. Foca no texto, tá? Esquece as imagens por um tempo. A ideia de Paquistão é uma ideia muito, mas muito recente. Né? A primeira vez que se ouve falar em Paquistão, usando esse termo Paquistão, foi na década de 30,
século XX. Historicamente falando, antes dos anos 30, né, começo do século XX para trás, o que hoje a gente conhece como Paquistão nunca foi uma unidade política autônoma, né? A história do que a gente considera hoje o Paquistão, ela sempre esteve ligada à história da Índia, principalmente do norte da Índia ali. Né? Nunca teve nada que as pessoas olhassem e falassem, isso aqui é o Paquistão, isso aqui é um país separado da Índia. Né? Historicamente, Índia e Paquistão, que a gente conhece hoje como Índia e Paquistão, sempre foram a mesma coisa. E nos anos 30 começa a surgir essa ideia de se criar um Paquistão, entendendo-se como Paquistão como um lar, uma casa, uma morada para os muçulmanos do sul da Índia. Não se sabia onde que esse Paquistão seria, não se sabia como que ele iria se formar, não havia sequer um consenso sobre se seria um país independente ou se seria um país dentro da Índia mesmo, mas essa ideia começa a ser gestada nos anos 30, embora ainda houvesse aí muitas disputas. Presta atenção no segundo tópico aqui. Em 1947 a gente tem a independência da Índia e junto com a independência tem a separação entre Índia e Paquistão, certo? Mas o que eu quero que vocês entendam é que essa separação, essa criação do Paquistão, né, a divisão entre as fronteiras, o delineamento da fronteira entre Índia e Paquistão, foi uma coisa feita às pressas nos anos 40, pelos ingleses, com a ajuda dos ingleses e de lideranças locais, foi um negócio feito assim totalmente pelos cocos, né? E o que mostra, ressalta aí como que o Paquistão não só é uma criação recente, mas também muito artificial, né? Muitos não ficaram satisfeitos, muitos futuros paquistaneses não ficaram satisfeitos com essa criação do Paquistão, achavam que ele deveria ser maior, outros achavam que ele sequer deveria existir, certo? E aqui nessa imagem, nessas duas imagens nós vemos, né? Primeiro, a imagem de cima é um mapa do sul da Índia, do sul da Ásia, na época da colonização britânica. Como vocês podem ver, não tem divisão nenhuma entre Índia e Paquistão, né? Não tem nada aqui que olhando para esse mapa você possa falar, isso aqui é o Paquistão, isso aqui é a Índia, é uma coisa recente. E aqui embaixo, na foto de baixo, no mapa de baixo, um mapa atual, né? O Paquistão aqui em verde, a Índia em não sei que cor que é essa, mas o que eu quero que vocês entendam é que essas fronteiras aqui, elas são extremamente recentes, extremamente arbitrárias, e não têm fundamentos históricos mais antigos nenhum, certo? A bem da verdade, muitos muçulmanos que viviam no sul da Índia na época, no sul da Ásia ou na Índia na época da colonização britânica, eles sequer queriam um país para eles, né? Quando o Paquistão foi formado, mais da metade dos muçulmanos permaneceram na Índia, eles não migraram para o Paquistão, né? Porque eles não tinham. Muitos intelectuais muçulmanos na época, eles diziam, o fato de eu ser muçulmano não me impede de ser indiano. Né? É possível ser muçulmano e indiano ao mesmo tempo. Né? O próprio líder do chamado pai fundador do Paquistão, que era o Muhammad Ali Jinnah, conhecido como grande líder aqui, inicialmente ele não queria fundar um país novo. Ele não queria um país só para os muçulmanos. Ele tinha a esperança de que era possível, depois da independência da Índia, que a Índia permanecesse unida, mas que os muçulmanos e os hindus compartilhassem um poder a nível nacional. O que precipitou a busca por um país independente, por um Estado independente para os muçulmanos, foi o fato de que os hindus eram uma maioria e eles começaram a barrar o poder dos muçulmanos a nível nacional. Falaram, não, nós é que temos o poder. Né? Começou a se desenvolver uma narrativa nacionalista na Índia que igualava ser hindu com ser indiano. E acusava as minorias religiosas, principalmente os muçulmanos, de não serem indianos ou de não serem legítimos indianos. Então, diante dos temores de que depois da independência indiana pudesse haver um massacre ou pudesse haver uma matança, uma opressão dos hindus sobre a minoria muçulmana, criou-se aí o Paquistão como um país separado para os muçulmanos que habitavam o subcontinente indiano.
né? Isso envolveu uma migração terrível. Os hindus que moravam aqui na região que hoje é o Paquistão, eles migraram para a Índia. Muitos muçulmanos que estavam na Índia migraram para o Paquistão, embora, como eu falei, muitos muçulmanos tenham permanecido na Índia, né? Então, isso tudo nos mostra, como a gente vê aqui nesse terceiro tópico, que o Paquistão e a Índia eles têm muito mais em comum do que essas narrativas nacionalistas podem sugerir, né? O idioma urdu, ele não nasceu no Paquistão, ele nasceu na Índia. Ele nasceu aqui na região norte central da Índia. É uma língua falada aqui no norte da Índia, e ele se tornou o idioma oficial do Paquistão porque muitos muçulmanos nessa região aqui migraram para o Paquistão e, de certa forma, impuseram o urdu como a língua oficial. Então, o urdu é a língua oficial do Paquistão, mas também é uma das línguas oficiais da Índia, né? O islamismo é muito forte no Paquistão, mas ele também é forte na Índia, né? O número de muçulmanos na Índia é igual ao número de é quase igual ao número de muçulmanos no Paquistão. Em termos absolutos, tem tantos muçulmanos no Paquistão como na Índia. Acontece que na Índia eles são 15%, no Paquistão eles são 96% da população, né? Então, tenha isso em mente, né? Essa divisão entre Índia e Paquistão, ela não só é artificial, mas ela é extremamente recente, certo? Então, agora que a gente já entendeu um pouco sobre a história, deixa eu só controlar meu tempo aqui, que a gente já entendeu um pouco da história do Paquistão, eu queria começar falando sobre o primeiro regime militar paquistanês, né? Não vou me aprofundar muito nele, mas é interessante, né, para a gente perceber que o regime do general Zia-ul-Haq, sobre o qual eu vou falar hoje, não foi o primeiro e nem o único regime militar no Paquistão. Então, esse homem que vocês veem na foto, o general Muhammad Ayub Khan, ele governou o Paquistão de 1958 até 1969, e o motivo que o levou a governar o Paquistão tem muito a ver com a separação entre Índia e Paquistão, que havia ocorrido ali 11 anos antes, né, dele tomar o poder, em 1947. Tudo começou em 1956, como vocês podem ver aqui nesse primeiro tópico, quando foi promulgada uma Constituição no Paquistão, e essa Constituição ela dava muitos poderes para o Paquistão Oriental. E agora eu quero que vocês foquem nesse mapa aqui, que está à direita da sua tela, e prestem bem atenção nesse mapa. Quando o Paquistão se separa da Índia em 1947, ele se separa como um país despedaçado, né? Tinha o Paquistão Ocidental, que é essa aqui, eu não sei se vocês estão vendo minha seta, mas enfim, é West Pakistan, Paquistão Ocidental, que é o Paquistão hoje, né, que é a cidade de Karachi, era a capital, onde eu moro hoje, Islamabad, que é a atual capital, mas havia um outro, o Paquistão ele continuava do outro lado da Índia, aqui, ó, do lado direito, como East Pakistan, o Paquistão Oriental, né? Geograficamente eram regiões completamente distintas, mas politicamente era um país só, né? Eram duas asas, né, como eles falam, two wings, mas politicamente eles estavam sob o mesmo governo, que era o governo do Paquistão, certo? Uma aberração geográfica, né? Você separado, você tem essa separação tão grande e no meio dessas duas asas você tem justo a Índia, né, que é um dos maiores rivais do Paquistão. Era uma situação muito incômoda para o Paquistão, mas a questão da Constituição de 56 que eu falei aqui, é que essa Constituição que foi aprovada, ela dava muita liberdade e muita autonomia para essa asa oriental do Paquistão, né? E por que ela dava liberdade e autonomia? Porque o Paquistão Oriental, presta atenção nesse terceiro tópico aqui, o Paquistão Oriental, enquanto o Paquistão Ocidental concentrava o poder militar, né, as armas estavam concentradas no oeste, no ocidente, o Paquistão Oriental ele tinha maior poder político e poder eleitoral. Por quê? Porque a maioria da população estava concentrada aqui, né? Hoje o Paquistão, a população do Paquistão é maior do que a de Bangladesh, eu vou falar de Bangladesh daqui a pouco, mas naquela época, apesar do território do Paquistão Oriental ser bem menor, a maior parte da população estava concentrada aqui.
o que significava que qualquer eleição que tivesse, eleição para a Assembleia Constituinte, para primeiro-ministro, para deputados, elas sempre iriam refletir os interesses do Paquistão Oriental. E isso acendeu um alerta vermelho no Paquistão Ocidental, acendeu um alerta vermelho nas elites militares do Paquistão Ocidental, falaram, a gente não pode deixar isso acontecer. A gente não pode deixar o país se dividir. Né? Então, essa Constituição de 1956 forneceu os argumentos para que o general Ayub Khan, que era paquistanês ocidental, tomasse o poder em outubro de 1958, abolisse essa Constituição e instaurasse um governo centralizador que não permitisse a separação ou a secessão do Paquistão Oriental. Né? Uma coisa que potencializava essa separação do Paquistão Oriental eram diferenças étnicas. Né? Aqui a maioria da população do Paquistão Oriental eram bengalis, né? Que eram muçulmanos também, em sua maioria, mas falavam um idioma diferente, tinham uma etnia diferente, né? Eles não falavam urdu, eles não eram considerados... muitos desses bengalis eles não se identificavam com a ideia de um Paquistão. Né? Para eles, a ideia de um Paquistão não fazia sentido. Né? Eles estavam cada vez mais clamando por mais autonomia. Eles queriam que o bengali fosse elevado à língua nacional junto com o urdu, que é uma coisa que as elites do Paquistão Ocidental não aceitavam de forma nenhuma, certo? E só para ilustrar isso, eu gostaria de mostrar para vocês um dos... Só um minutinho. Eu tenho uma coleção de selos, eu gosto muito de mostrar meus selos quando eu estou dando aula. Esse aqui é um selo. Bom, eu não consigo ver minha câmera. Vocês estão conseguindo ver esse selo ou não? Ou eu preciso afastar? Sim. Sim. Está dando para ver, né? Esse é um selo do general Ayub Khan. Esse homem que você está vendo aqui é o Ayub Khan. E repare que o nome Paquistão está escrito em 3 línguas. Em inglês, em urdu e em bengali. Né, porque esse selo foi emitido antes da independência de Bangladesh. Né, e eu vou falar da independência daqui a pouco. Né? Os selos emitidos depois da independência de Bangladesh, eles excluem o bengali e trazem só o urdu na sua impressão. Certo? Então, o principal objetivo desse primeiro regime militar foi esse, foi evitar a desintegração do Paquistão em 2 partes. Né? E agora vamos tentar entender como que as coisas conspiraram, como que as coisas se desenvolveram até culminarem no segundo golpe militar do Paquistão, que é o mais interessante para a gente hoje, né? O golpe de 77. Então, em 1969, esquece as imagens um pouco, foca aqui no texto. Em 69, o general Ayub Khan foi deposto por protestos, por movimentos de rua, protestos populares. 2 anos depois, veio um dos episódios mais traumáticos da história do Paquistão. Em 1971, o Paquistão Oriental, né, essa asa oriental aqui do Paquistão, proclamou a sua independência depois de uma guerra sangrenta contra o Paquistão Ocidental. Eles proclamaram a sua independência como Bangladesh, que é o país que até hoje existe, Bangladesh. Né? Esse ano, inclusive, né, em março de 71, eles comemoraram 50 anos da independência deles, né? Foi em março de 71. Aqui algumas crianças com a bandeira de Bangladesh, como vocês podem ver, e aqui a população celebrando nas ruas de Dhaka, a capital de Bangladesh, a emancipação em relação ao Paquistão. E eu quero que vocês entendam que esse ponto aqui, segundo ponto, essa independência de Bangladesh, ela representou para o Paquistão Ocidental, obviamente, um trauma terrível, mas terrível, do qual até hoje, parece que até hoje eles não conseguiram superar. Né? Porque eles não conseguiam entender como... Porque, assim, o Paquistão foi formado como esse porto seguro para os muçulmanos do sul da Ásia, para se protegerem contra digamos assim, a opressão hindu. Né? E eles não conseguiam entender no Paquistão Ocidental como que o Paquistão Oriental, apesar deles serem muçulmanos, eles não queriam fazer parte do Paquistão.
Vocês conseguem imaginar Israel logo depois da sua formação em 47 também? Uma parte de Israel querendo se separar de Israel? Isso não ia fazer muito sentido para os judeus, né? Pois Israel digamos assim, é o porto seguro dos judeus do mundo. Como é que pode haver judeus que não querem fazer parte de Israel? Foi a mesma coisa com o Paquistão. As elites do Paquistão Ocidental não conseguiam entender, e até hoje parece que eles não entendem, por que os bengalis colocaram a identidade étnica e linguística deles acima da identidade religiosa. Isso gerou um baque no Paquistão que até hoje eles não conseguem assimilar. E como se não fosse o suficiente, como vocês podem ver aqui no terceiro tópico, a Índia apoiou a independência de Bangladesh. A Índia deu apoio à independência de Bangladesh. Então, você pensa bem, os muçulmanos querendo se livrar da opressão hindu, de repente vem aqueles mesmos hindus apoiando a independência de uma parte do seu território. E esse trauma gerado pela independência de Bangladesh vai contribuir aí um pouco para o golpe de 77. Depois de 71, o Paquistão retorna à normalidade democrática. Como sempre, eu peço para vocês ignorarem as imagens, foca no texto por enquanto. E de 71 a 77, o Paquistão experimentou aí um interregno democrático, no qual ele foi governado pelo primeiro-ministro Zulfikar Ali Bhutto. Imagino que muitos de vocês devem ter ouvido falar da filha dele, Benazir Bhutto, que foi a primeira mulher a governar o país muçulmano. Mas, enfim, ela vem bem depois, dos anos 90. Mas o Zulfikar Ali Bhutto, como vocês podem ver aqui nesse primeiro tópico, ele era um socialista moderado. Ele fez um pouco de reforma agrária, introduziu uma série de leis trabalhistas no Paquistão. O partido dele, que era o Pakistan People's Party, como vocês podem ver aqui no segundo tópico, ele era a única força política capaz de resistir aos militares, foi um dos motivos que levou os militares a deporem o Bhutto em 77. Não era exatamente um partido comunista ou marxista, embora houvesse alguns elementos comunistas e marxistas. Ele era um socialista, assim, sei lá, um socialista fabiano, como Olavo de Carvalho gosta de falar. Mas assim, eu já vi outras pessoas definindo ele como um socialista fabiano também, aquele socialista mais moderado, assim, meio populista também, bastante populista. E apesar dele ser um líder democrático, dele ter sido um líder democraticamente eleito, ele não era exatamente um democrata, no sentido estrito do termo. E é o que a gente vê aqui no terceiro tópico. Durante o governo de Zulfikar Ali Bhutto, ele fez uma intervenção militar no Baloquistão, que é uma província separatista do Paquistão, que é considerado geralmente as raízes do golpe militar de 77, certo? Então, presta atenção nas imagens. Esse aqui é o Zulfikar Ali Bhutto, uma foto pessoal dele. Essa bandeira que vocês veem aqui é a bandeira do PPP, Pakistan People's Party. Eles são extremamente poderosos aqui onde eu estou, na província do Sindh, a província do Sindh é Karachi, que é a cidade onde eu moro, a capital do Sindh, e o Sindh é meio que o feudo eleitoral da família Bhutto, Tudo aqui tem foto dos Bhutto. Essa bandeira do PPP, ela está em todos os lugares de Karachi. Todo lugar que você vai, você vê essa bandeira. Ela é mais comum até do que a bandeira do Paquistão, certo? Nessa foto aqui embaixo à esquerda, a gente vê alguns insurgentes balotes, E nesse mapa aqui a gente entende melhor o que foi essa insurgência do Balotistão que o Zulfikar Ali Bhutto reprimiu e que meio que ajudou, que meio que foi um tiro na coluna. A gente fala um tiro que saiu pela culatra, do governo dele. Então, esse aqui é um mapa do Paquistão, isso aqui são as províncias, Essa daqui é a província do Sindh, onde eu estou agora, que é a cidade de Karachi. E Karachi está pertinho da fronteira com o Balotistão, que é essa província vermelha aqui, que é uma província separatista. Tem vários grupos separatistas que não querem fazer parte do Paquistão, porque eles não se sentem parte do Paquistão. E o Zulfikar Ali Bhutto, como eu falei, ele não era exatamente um democrata, não tinha um apreço muito grande pela democracia, e ele exerceu uma repressão terrível, extremamente violenta contra os rebeldes balotes, que por mais cujo objetivo fosse preservar o governo dele, mas a longo prazo
de acordo com alguns autores, isso ajudou digamos assim, tem um autor que usa a metáfora da coleira, né? À medida que ele ia empregando o exército no Balotistão, ele ia empoderando, ele ia fortalecendo esse mesmo exército que depois derrubaria ele em 77. Então, à medida que ele reprimia a insurgência no Balotistão, ele ia, como é que fala, gente? Ele ia apertando a coleira no próprio pescoço, né? E tem um relato de um conselheiro militar dele, que é o Ural Rashid, que dizia que a impressão entre os oficiais de baixa patente, isso ele falando na época da repressão contra os balotes, a impressão entre os oficiais de baixa patente de que o exército é uma panaceia para todos os males está ganhando força novamente. Essa infecção não pode se espalhar. Então, como que essa repressão aí, esse uso indiscriminado do exército pelo Zulfikar Ali Bhutto acabou se voltando contra ele? Nos ajuda a entender o golpe de 77. Bom, esse homem aqui, como vocês sabem, né, é o general Zia-ul Haq, que tomou o poder no dia 5 de julho de 77, depois de derrubar o Zulfikar Ali Bhutto, que estava ali no começo do seu segundo mandato, se não me engano. E a justificativa que o Zia-ul Haq, o general Zia-ul Haq, deu para interromper a democracia e instaurar um regime militar, estou olhando meu tempo aqui, foi de que o Bhutto havia fraudado as eleições de 1977, como vocês podem ver aqui nesse primeiro tópico, né? E de fato ele fraudou, né? Assim, a gente costuma, é quase que irresistível fazer essas comparações, né? O Bhutto seria como se fosse o Allende ou como se fosse o Jango, o Zia-ul Haq seria uma espécie de Pinochet, né? Essas comparações, elas nos ajudam a entender um pouco, né? Eu, quando eu estou falando sobre regimes militares na América do Sul com os meus alunos aqui, eu faço essas analogias, elas são úteis, né? Mas elas têm limites, né? Então, não acho que a gente pode falar que o Bhutto foi como o Allende ou como o Jango, porque ele não era um líder democrata, ele não tinha tanto apreço pela democracia, e os militares no Paquistão, de certa forma, eles tinham mais motivos para justificar a tomada de poder ou para incriminar o Bhutto do que os militares aí na América do Sul. Mas, enfim, o Bhutto, ele realmente, houve tentativa de fraude nas eleições de 77, que foi um dos principais motivos usados pelos militares para derrubá-lo em 77. O segundo ponto aqui, incapacidade de Bhutto de manter a estabilidade no país. Então, a insurgência no Balotistão foi utilizada também como um argumento pelos militares para tomar o poder, e também aqui no terceiro tópico, a incapacidade do Zulfikar Ali Bhutto de chegar a um acordo com a oposição. E por oposição, a gente entende basicamente lideranças religiosas islâmicas, o grande empresariado nacional e também os partidos conservadores de oposição que acusavam aí o regime socialista do Bhutto de estar desvirtuando o Paquistão. Ok? Logo que ele tomou o poder, Zia-ul Haq ele fez essa seguinte declaração: não tenho ambições políticas e o exército não deseja se desviar de seu dever de patrulheiro, o que mostra um fator fundamental e recorrente na história do Paquistão, que é essa ideia do exército como um poder moderador. Os militares aqui no Paquistão sempre se viram como um poder moderador. Diante da incompetência dos civis, ou do que eles chamam de incompetência dos civis, eles acham que os militares têm que sempre intervir, sempre se enfiar no meio da política, sempre que eles julgarem que os políticos civis estiverem se perdendo ou tropeçando nas próprias pernas. De novo, é quase irresistível fazer uma comparação com a América do Sul, mas conforme a gente vai ver hoje no Paquistão, essa ideia do exército como poder moderador, ela é muito mais forte, porque o exército aqui ele tem muito mais poder do que praticamente qualquer país da América Latina, ou pelo menos da América do Sul. Certo? A gente pode traçar alguns paralelos bem interessantes com o Chile. Quem faz isso é um autor chamado Aqil Shah, que é um autor paquistanês. No final da minha apresentação eu tenho uma lista com as minhas referências bibliográficas. Porque no Paquistão, assim como no Chile em 73, antes mesmo de 73, no Paquistão em 77,
houve uma série de atividades políticas e econômicas financiadas pelos Estados Unidos e pelos partidos de oposição, com o objetivo de desestabilizar o governo do Zulfikar Ali Bhutto. Então, presta atenção nesse primeiro tópico aqui, ó. A Pakistan National Alliance, que era o nome dado a uma coligação de partidos de oposição, eles promoveram greves, piquetes, paralisações, bloqueios a meios de comunicação. Caminhoneiros, que nem no Chile, né, foram um importante ator nessas greves e nessas paralisações que ajudaram a criar esse cenário de caos que corroeu a autoridade do Zulfikar Ali Bhutto. E o principal objetivo, como vocês podem ver aqui nesse segundo tópico, era desestabilizar o governo de Bhutto e conduzi-lo a uma resposta mais enérgica. Em outras palavras, eles queriam forçar o Bhutto a reprimir essas movimentações com mais violência para que os militares tivessem aí mais uma justificativa para tomar o poder. Então, uma espécie de self-fulfilling prophecy, uma profecia autocumprida, uma profecia que você contribui para ela se cumprir. E assim que ele tomou o poder, como vocês podem ver aqui nesse terceiro tópico, Zia prometeu o rápido retorno à normalidade democrática. E aqui é uma capa do Dawn, aquele mesmo jornal que eu mostrei para vocês, anunciando uma imposição da lei marcial e a tomada de poder pelo Zia e por uma junta militar formada por outros líderes, mas no final das contas o Zia, que é esse aqui à esquerda, que teria mais poder. Ele adiou as eleições, apesar dele ter dito que ia restaurar o poder civil brevemente, uma das primeiras medidas foi o adiamento das eleições, e existem duas razões pelas quais duas razões diferentes pelas quais o general Zia-ul-Haq adiou as eleições. A primeira, que aqui ele fala, é a de que ele teria sonhado com uma voz que dizia que eleições eram anti-islâmicas, que democracia era anti-islâmica, que não compactuava, que não era compatível com o islamismo, e por isso as eleições tinham que ser canceladas. Mas, obviamente, que quer esse sonho tenha acontecido ou não, a razão mais profunda mesmo foi o fato de que o Zia, no começo, ele sofria, como vocês podem ver aqui no segundo tópico, uma forte pressão dos oficiais mais jovens que ameaçavam tomar o poder. Então, no começo, o Zia ele meio que foi levado pelas circunstâncias. Ele não era um grande entusiasta do golpe. Ele, inclusive, assim como o Pinochet havia sido elevado a uma alta patente pelo Allende, o Zia também havia sido elevado a comandante em chefe pelo Bhutto, mas era uma situação do tipo assim, o Zia pensou, ou eu dou esse golpe, ou eu vou ser ultrapassado pelas circunstâncias, por aqueles oficiais mais jovens, mais radicais, que provavelmente, se eu não fizer nada, eles vão acabar me ultrapassando. Então, esse foi aí o principal motivo para o adiamento das eleições. 2 anos depois do golpe militar, em 79, o Bhutto foi condenado a enforcamento. Ele foi preso, permaneceu esses anos todos na prisão. Em abril de 79, ele foi enforcado, foi condenado à morte pelo governo do Zia-ul-Haq. Como vocês podem ver aqui nesse primeiro tópico, como sempre, esquece a imagem por um pouco, foca no texto. Houve uma ausência, não houve comoção popular com o enforcamento de Bhutto, apesar dele ser um líder extremamente popular, principalmente aqui no Sindh, e um popular que foi entrevistado na época, um cidadão que foi entrevistado na época, ele deu essa declaração aqui no segundo tópico. Se eles podem matar até um líder como Bhutto, quem somos nós? Nós não somos nada. Então, tipo assim, se nem o Bhutto sobreviveu às instituições militares, se a gente sair para protestar aqui, nós vamos tudo morrer. Então não vale a pena se sacrificar por isso. E essa ausência de comoção popular, ela gerou isso aqui que está no terceiro tópico. Os militares se sentiram mais confiantes, eles se sentiram mais livres. Eles falaram, se não tem gente protestando nas ruas, se não tem piquete, se não tem greve, se não tem demonstrações de rua, significa que nós estamos obtendo legitimidade popular. E aqui uma capa do jornal do Dawn anunciando que o Bhutto havia sido enforcado numa prisão em Rawalpindi, que é aquela cidade perto de Islamabad, que eles costumam chamar ela só de Pindi, o apelido dela.
Dentro do governo do Zia-ul-Haq, nós tivemos um processo bem interessante, como eu falei, de islamização do exército paquistanês. Então, vamos entender o que foi isso, né? Esse processo de islamização do exército foi um dos principais aspectos da ditadura militar de 77. Desde 1977, ou a partir de 1977, o Paquistão ele se viu numa situação em que ele estava de acordo com alguns autores, entre a mesquita e o exército. Né? A minha mesquita é onde os muçulmanos fazem suas orações. Né? E por que houve esse processo de islamização do exército? E o que foi esse processo de islamização? Presta atenção no primeiro tópico, que é o trauma de 1971, mais vivo do que nunca. Isso é muito importante, gente. O Paquistão, se um dia vocês vierem no Paquistão, se vocês conversarem com pessoas de 50, 60 anos, né, que viveram, principalmente aqui em Karachi, que é uma cidade mais cosmopolita, né, a maior cidade do Paquistão, as pessoas que viveram antes de 71, principalmente antes do Zia-ul-Haq tomar o poder, elas falam que o Paquistão, que é principalmente Karachi, era uma cidade, assim, pulsante. Tinha bares, tinha boates, bebida alcoólica era liberada, tinha shows de dança do ventre, era uma cidade assim, igual qualquer cidade ocidental, né? Igual qualquer cidade europeia ou americana, era uma cidade assim vibrante, cheia de estrangeiros, pessoas vinham de várias partes do mundo, principalmente do mundo árabe, para se divertir, para fazer festa, né? Depois de 71, houve um entendimento de que o Paquistão havia perdido o Bangladesh por causa de uma falta de compromisso com valores religiosos. Essa foi a narrativa do exército. Nós perdemos Bangladesh, nós perdemos o Paquistão Oriental porque nós nos desviamos do Alcorão ou da lei islâmica, né? Então nós precisamos voltar às origens. Nós precisamos acabar com toda essa degeneração ocidental que existe no Paquistão para que a gente não enfrente uma nova humilhação. E depois dos anos 70, o Paquistão, essa vida noturna do Paquistão, ela acabou. Né? Depois de 71 isso começa, mas depois de 77, com o Zia-ul-Haq, isso se torna ainda mais profundo. Né? Você sai, agora hoje é sexta-feira, tipo 10 horas, quase 10 horas da noite, você sai aqui, você não vai achar nada aberto. Você vai achar restaurantes, né? Algumas barracas de comida, mas assim, boate, balada, festa, isso não existe aqui. Literalmente não existe. Existem festas particulares, né, que as pessoas dão na casa um do outro, mas aí você tem que ter os seus contatos, né, para chegar lá. Você não vai achar bebidas alcoólicas aqui. Você comprar bebida alcoólica aqui é quase como comprar droga, você tem que comprar por baixo dos panos. Né? Eu não bebo, né? Eu nunca gostei de álcool, então para mim não é exatamente o problema, mas quem bebe passa maus bocados aqui, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre bebidas alcoólicas daqui a pouco. Certo? Então o trauma de 71 ainda estava muito forte, então isso clamava, nós precisamos islamizar o exército para que a gente não sofra uma nova derrota. Certo? O segundo tópico aqui, ampliação social do recrutamento militar. O exército paquistanês começou a recrutar soldados nas camadas mais baixas, nas classes médias baixas, até mesmo entre o campesinato. O exército até então era um exército elitista, um exército ocidentalizado. Os soldados eram treinados na Inglaterra, eles ainda vinham com aquela mentalidade de exército colonial, de fazer o Paquistão um país ocidental ou similar às potências ocidentais. À medida que você aumenta o recrutamento militar, você tem um ingresso massivo de soldados mais religiosos, mais comprometidos com ideias religiosas, e isso contribui com a islamização do exército. Certo? Terceiro tópico, diálogos entre o oficialato do exército e lideranças religiosas, também foi muito forte. Né? O exército buscando aí nessa cooperação com os líderes religiosos uma legitimação para o seu poder. E como a gente vê no quarto tópico, isso deu ao exército uma legitimidade social. Né? Um país onde 96% da população é muçulmana, se você tem essa aliança com os líderes religiosos, você consegue uma penetração muito maior na sociedade civil.
E presta atenção nesse último tópico aqui. O exército paquistanês, ele passou nos anos 70, e o governo do Zia-ul-Haq foi muito importante nisso, de um exército colonial ou ocidental para um exército islâmico. E esse aqui, esse livro que vocês veem à direita, O Conceito Corânico da Guerra, é um exemplo de como que ideias islâmicas começaram a ser, livros islâmicos religiosos começaram a ser adotados nas escolas militares, nas escolas de oficiais, né, que é uma coisa que não existia antes dos anos 70. Houve uma islamização da sociedade também, né? Aqui é o primeiro tópico aqui, introdução de leis religiosas para punir adultério, sexo fora do casamento, consumo de álcool, né? O consumo de álcool hoje entre os muçulmanos ele é proibido, não muçulmanos podem consumir, mas assim, como eu falei, extremamente difícil esse acesso ao álcool aqui, embora você consiga, né? Você só tem que ter aí os seus contatos. O segundo tópico, Sharia, né? Instituição do tribunal responsável por denunciar leis anti-islâmicas. O Zia-ul-Haq, ele queria fazer com que as leis religiosas fossem tão ou mais importantes do que as leis civis. E essa foto que vocês veem aqui é o tribunal religioso, a Sharia, que está localizado na Islamabad. Terceiro tópico, Zakat, imposto religioso sobre a riqueza. Ano passado, não foi semestre passado, eu recebi um SMS do meu banco aqui, né, falando, daqui a não sei quanto tempo nós vamos estar debitando, a gente vai estar subtraindo, eu não lembro o valor, era um valor mais ou menos uns R$300 da sua conta, porque é o Zakat, que é o imposto religioso, né, então todo mundo aqui tem que pagar esse imposto religioso, né. O quarto tópico aqui, punições corporais públicas a jornalistas e membros da oposição, chibatadas em locais públicos, coisa que não existia no Paquistão antes, foi introduzida pelo Zia-ul-Haq. Jornais que falavam mal do governo, que falavam mal do regime, os jornalistas eles eram punidos em público, né? E essas leis seculares, aqui no último tópico, eram vistas, as leis seculares, né, que existiam antes, eram vistas como uma fonte de degeneração para o país, por isso que elas precisavam ser substituídas por leis religiosas, né? E a gente se pergunta, como que o Zia conseguiu se perpetuar no poder por tanto tempo, né? E essa imagem aqui mostra uma das respostas, né? Havia um dilema das elites paquistanesas entre manter o exército no poder e ver o Estado desabar, já que elas sabiam que o exército, por mais poderoso que fosse, não iria conseguir se sustentar por muito tempo, e o outro lado, derrubar o Zia e ver um vácuo de poder, já que ninguém era tão forte ou tão poderoso quanto as instituições militares. Mas esse aspecto aqui ele foi talvez ainda mais crucial ao se entender a longevidade do Zia-ul-Haq no poder por 11 anos, que foi a invasão soviética no Afeganistão. Em 79, os soviéticos invadem o Afeganistão, e como a gente pode ver aqui nessa primeira citação do Tariq Ali, que é um intelectual paquistanês, né? Talvez, acho que junto com a Malala, deve ser o paquistanês mais famoso no Ocidente, né? Ele diz que o sórdido carrasco de um primeiro-ministro democraticamente eleito, de repente havia virado o destemido defensor das fronteiras do mundo livre, né? Então, extremamente criticado pelo Ocidente, Zia-ul-Haq, depois que os soviéticos invadiram o Afeganistão, ele virou um herói, um aliado do Ocidente na Guerra Fria, né? E olha esse segundo tópico aqui. O governo do Zia-ul-Haq ele foi um intermediário entre o auxílio militar e financeiro norte-americano e saudita, não foi só dos Estados Unidos, a Arábia Saudita também forneceu auxílio, por um lado, e os mujahedin, esses homens aqui que você vê aqui na foto acima, que eram os guerrilheiros muçulmanos que lutavam contra a ocupação soviética do Afeganistão ao longo dos anos 80, né? Então, o Paquistão ele exerceu um papel fundamental na derrota dos soviéticos no Afeganistão, porque era pelo Paquistão que o dinheiro e as armas sauditas e americanas entravam pelo Afeganistão, né? Olha o terceiro tópico aqui, fundação de madraças, ou escolas religiosas, e recrutamento de civis paquistaneses na luta contra os soviéticos. Essas madraças, elas forneceram pessoal, forneceram soldados para lutar contra os soviéticos no Afeganistão. E ambos, né, tanto os Estados Unidos como o Paquistão, e esses mujahedin, eles se uniam na luta contra o chamado ateísmo soviético, né? Então havia toda uma narrativa de que os americanos são cristãos, os afegãos e paquistaneses são muçulmanos, mas todos eles são religiosos, eles têm um inimigo em comum, que é esse ateísmo,
soviético, né? Houve também, durante o governo do Zia-ul-Haq, uma penetração muito forte dos militares. Só um minutinho. Em diversas esferas da sociedade, né? Presta atenção nesse primeiro tópico aqui, esquece as fotos. Militarização da administração pública. Embaixadores, secretários, chefes de órgãos públicos, todos esses cargos começaram a ser invadidos pelos militares. Segundo tópico, doação de terras para militares. O que tem de terra nesse país aqui que pertence a membros do Exército é uma coisa impressionante. E o terceiro e o mais interessante de todos, expansão dos militares nos negócios. E é aqui que a gente vê como que os militares do Paquistão eles têm um poder talvez até maior que na América do Sul, que é uma coisa que até onde eu sei, na América do Sul isso não existe, né? Logística, bancos, fundações. Os militares eles estão presentes no Paquistão não só na vida política, como um poder moderador, mas também na vida econômica, né? E aqui nessas fotos a gente vê, aqui a foto de cima, a fábrica de cimento que pertence aos militares. Essa Fauji Foods, Fundação Fauji, é parte da Fundação Fauji. Fauji em urdu significa soldado, né? Eles fabricam cereal, fabricam várias coisas, cereal, chocolate, enfim, biscoito, cimento aqui, né? Fauji Cement, né? Então, essa Fundação Fauji, ela tem negócios no mercado imobiliário, fertilizantes, tem fábrica de fertilizantes também, petróleo, gás, cimento, alimentos, tudo isso nas mãos dos militares, né? Eu contribuo bastante, porque eu compro muito produto Fauji, porque eles são mais baratos, né? Eu estou ganhando salário de mestre, né? Eu ainda não sou doutor, então eu tenho que segurar as pontas às vezes, mas os produtos deles são bons, né? A comida deles, o cereal deles eu gosto bastante, né? E você vai no supermercado, você vê um monte de produtos dessa marca Fauji, é uma coisa impressionante, né? Também sobre a militarização da economia, a criação dessas instituições econômicas sobre os militares, ela gerou essa crença na superioridade, é o que está aqui no primeiro tópico, a crença na superioridade e eficiência das instituições militares sobre as instituições civis. Então, os militares falaram, olha só como os nossos negócios estão prosperando. Olha só como nós, militares, sabemos administrar os negócios, né? Então, essa crença na superioridade dos militares sobre os civis, essa crença de que os militares eles são mais importantes, ou eles devem ter uma preponderância sobre os políticos, né, sobre as instituições eleitas, ela já existia antes, mas ela foi exacerbada durante o governo Zia-ul-Haq por causa desse processo de penetração dos militares na economia, né? E olha o segundo tópico, presunção da honestidade militar dispensava a prestação de contas. Os militares eles se consideravam, e ainda se consideram aqui, arautos dos bons costumes e dos interesses nacionais. Eles se dizem neutros, nós não temos posição política, nós lutamos pelo interesse nacional, né? Nós somos honestos, a gente não precisa de accountability, a gente não precisa de prestação de contas. É impossível um militar roubar dinheiro, é impossível um militar atentar contra a própria nação. Isso é uma questão de princípios aqui, né? E aqui mais duas fotos de empreendimentos militares. Askari Bank, Askari significa soldado também, né? É um banco também muito comum aqui no Paquistão. E aqui também a Fauji, né? Fauji Cereals, né? É um selo que está em todos os cereais que eu compro aqui. Né? Tá vendo que o símbolo dele é um soldado muçulmano, né? Também sobre a militarização da economia, controle político e exploração econômica, uma situação análoga à da Turquia e de países da América Central, é o que defende alguns autores. E aí a gente já tem a criação aí de um círculo vicioso, como a gente viu aqui no segundo tópico, né? Poder político permite a influência dos militares na economia, e essa maior influência dos militares na economia estimula a busca pelo controle do poder político para que eles possam continuar exercendo o controle econômico, né? E aqui a capa de um livro que fala disso perfeitamente, Military Inc., escrito pela Ayesha Siddiqa, Inside Pakistan's Military Economy, né? Por dentro da economia militar paquistanesa. E aí eu prometo que eu já estou me encaminhando para o final, aliança com o empresariado, é o último tópico que eu gostaria de ressaltar aqui nessa noite ou nessa tarde, né?
Militares e o empresariado. Presta atenção no primeiro tópico aqui. A aliança com o empresariado potencializava os planos de modernização militar. Eles esperavam que, apoiando o empresariado nacional, apoiando a burguesia, os capitalistas, eles conseguiriam dinheiro, conseguiriam contratos para modernizar o exército paquistanês. E aí vocês devem estar se perguntando por que essa obsessão toda em se modernizar o exército paquistanês? Para responder essa pergunta, é só olhar para a Índia. A primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente fala de Paquistão é a rivalidade com a Índia. Eu quero que vocês entendam que essa rivalidade do Paquistão com a Índia, ela é o sustentáculo do poder militar no Paquistão hoje. Qualquer primeiro-ministro, todo primeiro-ministro que tentou fazer paz com a Índia foi derrubado pelos militares. A principal fonte de legitimidade dos militares aqui no Paquistão é essa ameaça indiana, é esse perigo indiano que ronda. Aqui no Paquistão, a Índia é para os militares paquistaneses a mesma coisa que o comunismo é para os militares brasileiros. Tudo de ruim que acontece aqui é culpa da Índia. Acharam uma vez, foi ano passado, acharam uma bomba perto da minha casa, perto da lavanderia onde eu levava minha roupa quando eu morava em outro lugar. Acharam uma bomba lá, falaram que foi a Índia que colocou aquela bomba. Enfim, uma loucura, Tudo que acontece aqui, eles colocam a culpa na Índia. Sempre que morre um soldado na Caxemira, um soldado paquistanês na Caxemira, que é uma região disputada entre os dois países, a forma como os órgãos de comunicação que noticiam é muito interessante. Eles não falam morreu um soldado paquistanês, eles falam um soldado paquistanês foi martirizado. Esse é o termo utilizado, martirizado. E os civis também, quando morrem civis na Caxemira, sob a ocupação indiana, eles falam, não sei quantos civis foram martirizados pelas forças de segurança indianas. O segundo ponto, Zia e o empresariado compartilhavam do ódio nutrido contra as nacionalizações de Bhutto. Então, ambos eram contra as nacionalizações econômicas que o Bhutto havia feito, e o Zia reverteu o processo de nacionalizações iniciados na era Bhutto, principalmente na educação, na indústria e nas finanças, e uma das instituições financeiras nacionalizadas durante o governo Bhutto foi justamente esse Habib Beg, que pertence à mesma família que é dona da universidade onde eu trabalho. Certo? Eu prometo que esse aqui é o último, gente, tá? Eu sei que eu já passei meu tempo. Mas também sobre o Zia-ul-Haq houve a proibição de associações estudantis, repressão aos sindicatos, que eram a base do apoio ao governo de Zulfikar Ali Bhutto, e uma aliança com esse senhor que vocês veem aqui na foto de baixo, que é o Nawaz Sharif, que buscava, que era um civil, é um civil, ele já está vivo, e ele buscava dar uma face civil ao regime militar e servir de substituto para o período pós-ditadura. Então, depois que os militares saem do poder em 88, o Zia-ul-Haq ele morre num acidente de avião em 1988, o Nawaz Sharif ele domina a cena política no Paquistão, que ele era uma espécie de protegido dos militares que deveria forjar essa transição à democracia, mas assegurar que mesmo sob um governo democrático, os militares continuariam tendo poder. Certo? E esse logo aqui, a Itefaq, é uma empresa que pertence à família do Nawaz Sharif e que também foi extremamente beneficiada pelos militares, essa aliança aí entre militares e empresariado. Aqui as minhas referências, enfim, eu posso mandar por e-mail para vocês. Grande parte desses textos vocês acham online, no LiveJam. Infelizmente não tem nada em português, ou pelo menos não que eu conheça, mas já é como introdução, é muito bom. Certo? Bom, eu encerro minha apresentação aqui. Vou voltar para a tela normal, Mais uma vez agradeço, peço desculpas por ter ultrapassado meu tempo e estou aí aberto a questões e a comentários. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo, por essa apresentação, um tema, acredito que muito desconhecido, no Brasil, afinal, não há referência, pelo menos eu não encontrei, referência em português sobre esse tema, que a gente pudesse transcorrer e tal. E acho que um fato interessante, que é possível aprender da sua fala, que ela vai de frente, contra
aqueles que dizem, né, que na periferia do capitalismo, na Ásia, né, a questão de classe foi superada, né? Então, eu acho uma fala muito interessante. Eu vou abrir aqui a rodada de perguntas, né? Eu tenho uma que é curiosidade do professor, né? O professor é um bicho muito curioso, né? E a gente queria saber, né, pelo menos eu, né, gostaria de saber como é que é, né, dar aula no Paquistão, né? Como é que é a sua universidade, né? A gente já teve algumas conversas sobre esse tema, e eu acho que é interessante, né, também quebrar alguns mitos, né, talvez, né, sobre como é que é dar aula na Ásia e tal. E tem mais alguma pergunta? Lute, faz sua pergunta também. Nesse segundo governo militar do Zahir, que substituiu que depois, né, esse governo daquele socialista moderado, ele fez algum tipo de reforma trabalhista em relação à legislação que existia anteriormente, algo de caráter previdenciário também, privatizações, se ele fez se aconteceram essas privatizações, como elas se relacionaram com posso dizer, né, nos termos de Gramsci, esse transformismo, né, do exército, esse aburguesamento, né, dos militares, como isso se deu? E muito interessante a apresentação. Muito obrigado. Acho que já pode responder, Marcelo, né? Se alguém tiver mais outras, a gente para não acumular também. Tá certo. Eu respondo o Lúcio primeiro ou eu respondo o Júlio primeiro? O que você acha? Como achar melhor. Tá. Tá, eu vou responder o Júlio primeiro. Bom, vou falar muito brevemente sobre a universidade que eu dou aula aqui. Ela chama Habib University, é uma universidade particular fundada pela família Habib, que é uma das famílias mais poderosas aqui do Paquistão. Eles sofreram um pouco sob o governo do Zulfikar Ali Bhutto, por serem muito ricos. Eles têm vários negócios, eles têm banco, eles têm como é que fala, gente? Setor imobiliário, geração de energia. É uma família bem rica. Essa universidade foi fundada em 2014 pela família Habib, porque aqui no Paquistão existe ainda essa cultura de que o grande sonho de todo estudante paquistanês depois de concluir o ensino médio, que nem no Brasil o sonho é ir para uma federal, o sonho aqui é ir para o exterior, né? Ir para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para a Austrália. E a grande proposta da Habib University é mostrar para os paquistaneses que eles podem ter uma educação superior de qualidade sem sair do país deles, né? A gente já está começando, né? É uma universidade ainda muito jovem, é uma universidade particular, então a gente tem que investir muito em mídia, em propaganda. Eu estou sempre fazendo vídeo promocional, dando entrevista, porque a gente precisa de alunos, né? Mas é uma universidade fantástica, principalmente para nós que somos de humanas, porque é uma universidade na qual as humanas são valorizadas, né? É uma instituição que a gente fala, em inglês se fala Liberal Arts College. É uma universidade em que todo mundo tem que fazer matérias das ciências humanas, inclusive os alunos de exatas, né? E não é só aquele ciclo básico que a gente tem, ou pelo menos na UFMG tinha, não sei se na USP tem, que eles fazem tipo 2 ou 3 matérias no primeiro período, depois passam. Não, eles ficam a graduação inteira fazendo matérias nas humanas, né? Então eles começam com a matéria de retórica e comunicação, que é para aprender a escrever textos acadêmicos. Depois tem História do Mundo Moderno, depois tem História do Paquistão, que são 2 matérias que eu já dei. Depois eles aprendem sobre filosofia islâmica. Depois tem literatura paquistanesa em diferentes idiomas. Você pode escolher qual idioma do Paquistão você quer estudar, literatura. Então é uma universidade fantástica. Assim, eu brinco, falo, mas sem exagero nenhum, que é a universidade dos sonhos de qualquer professor de ciências humanas, né? Aqui eles estão sempre precisando de professores, né? Caso alguém aí queira
se candidatar, encarar essa vida aqui. Eles estão precisando de um professor de história africana, história da diáspora africana. Então, se você tiver aí bom conhecimento de inglês, se for confiante para dar aulas em inglês, eu encorajo vocês a se inscreverem nesse processo seletivo. Tem vários professores estrangeiros, né? Eu sou o primeiro brasileiro, mas tem outros professores americanos, iranianos, italianos. Tinha uma francesa, mas ela saiu. Tinha uma alemã, mas também ela saiu. Mas, enfim, é uma universidade fantástica. E eu queria aproveitar para pedir para vocês procurarem Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Ué. Só um minutinho. Aqui. Não deixe de compartilhar, de seguir eles nas redes sociais. Certo? Aqui é o Twitter deles. Vocês estão vendo o Instagram agora ou ainda é o Twitter? É o Twitter, é o Twitter. O Twitter ainda? Nossa, peraí. Só um minutinho para a apresentação. Tá. E esse aqui é o Instagram deles. Né? Eles têm Facebook, eles têm o site deles na internet. Curtam eles, sigam eles não, né? Nós, eu também sou parte. É uma universidade apaixonante. É uma universidade apaixonante, assim, eu amo trabalhar aqui. Eu xingo eles muito também, porque eles fazem a gente trabalhar demais, mas é uma universidade nova, né, pequena, então... Desculpa. Gente, desculpa, eu estou apanhando da tela aqui. Então, esse aqui é o Instagram deles, né? Deixa eu voltar para a minha tela. Tá. Mas é uma universidade assim maravilhosa, mesmo que vocês não se candidatem a dar aula aqui, sigam eles nas redes sociais, não deixem de segui-los, de dar um apoio, de fazer uma propaganda, como é que fala? Mas é aquele negócio, é uma universidade, ela é uma bolha, né? Como toda universidade, ela é uma bolha, e aqui ela é mais bolha ainda. As coisas que as pessoas falam, a forma como as pessoas, principalmente as mulheres, se vestem no campus, o comportamento das pessoas dentro do campus é completamente diferente do comportamento fora. Né? A Habib University, ela não é o Paquistão, né? Ela não é nada, não tem nada a ver com a sociedade ao seu redor. Né? Então, é um contraste assim, né? Você sair, entrar da universidade, você está entrando, saindo em mundos completamente diferentes, mas é uma experiência muito grande para desconstruir esses mitos que a gente tem dos muçulmanos como sendo intolerantes, como sendo extremamente religiosos, como sendo fundamentalistas, né? A Habib University, a maioria esmagadora dos alunos são mulheres, né? Existem alunos trans, eu tive um aluno trans, a transexualidade ela é legalizada no Paquistão, embora a homossexualidade não seja, isso aí é uma outra história. Tem muitas alunas mulheres, a maioria das minhas alunas são extremamente feministas, militantes, né? E são extremamente críticas, às vezes eu tenho umas conversas com elas, ao feminismo ocidental, que acha que uma mulher muçulmana não pode ser feminista, ou que acha que uma mulher muçulmana é oprimida só porque ela usa véu. Né? Quantas vezes eu já ouvi alunas minhas falando, o fato de eu usar véu não significa que eu sou oprimida. Né? Eu uso porque eu quero. Né? É uma opção minha. Né? Então, enfim, está sendo uma experiência excelente, muito boa. Tem 1 ano e meio já que eu estou aqui. Essa semana agora eu vou voltar para o Brasil, passar o final de ano aí, mas está sendo uma experiência realmente bastante positiva. Então, se vocês puderem dar uma força para a gente nas redes sociais, eu agradeceria bastante. A pergunta do Lute, reformas trabalhistas com ZIA, privatizações, até onde eu sei, eu não conheço sobre a legislação trabalhista no governo do Zia-ul-Haq, só o que eu sei é que ele reprimiu bastante os sindicatos, ou esvaziou bastante os sindicatos do seu conteúdo político. Essas privatizações, elas foram privatizações feitas para restaurar propriedades que tinham sido nacionalizadas pelo Bhutto, terras, indústrias, bancos, foram revertidos aos seus donos originais.
O Habib Bank, né, que pertencia à família Habib, ele foi restaurado não para a família Habib, mas uma outra família comprou, né? Eu não sei porque os Habib não quiseram adquirir de volta, acho que tinha se desvalorizado, ou não sei o quê, e chegou a haver uma tentativa de privatização mesmo, né, de privatização de setores que ainda não haviam sido nacionalizados pelo pelo Buto, como a educação, como a saúde, essas coisas, mas esse programa de privatizações ele não foi para frente, né, eles não conseguiram levar isso adiante, e quando o Zia-ul-Haq morre no acidente aéreo em 1988, isso chega ao fim. Né? Então, a transição aqui no Paquistão do regime militar para a democracia, ela foi meio, de certa forma, parecida com a da Argentina, né? Foi um negócio por colapso. Né? Você teve lá a Guerra das Malvinas e, de repente, tudo colapsou. Aqui também foi um colapso. Né? Depois do acidente dele, em 88, ele não teve mais como permanecer no poder. Só tem uma coisa que eu gostaria que você repetisse na sua pergunta, Lute, né? Sobre que você falou do Gramsci, transformismo, você poderia elaborar isso um pouco mais? Que eu não sou muito familiarizado com esse conceito. Basicamente, né, pensando nesse caso em específico, seria uma mudança estrutural de classe, né, como nos casos da Alemanha ou da Itália na virada do século, que a nobreza se transformou efetivamente em burguesia, e eu imaginei que nesse caso o exército, a alta patente, né, cumpriu esse papel, né, de uma burguesia... Uma burguesia nacional. Sim, exatamente. Sim. Assim, eu não sei até que ponto que a gente pode usar Gramsci para analisar um país pós-colonial, né? Talvez tenha que a gente fazer uns ajustes aí, né? Mas com certeza, os militares eles se constituíram aqui no Paquistão e ainda estão se constituindo como uma classe à parte, uma classe privilegiada, né? Só para vocês terem uma noção, aqui tem um aplicativo de transporte, tipo Uber, que chama Careem, que é um aplicativo lá dos Emirados Árabes. E eles têm, não tem a foto aqui, mas eles chamam os motoristas deles de capitães, captain. Então, assim, eles não falam, nosso motorista vai te buscar, eles falam, o nosso capitão vai te buscar. Teve um capitão da aeronáutica que processou o aplicativo por usar o termo capitão no aplicativo, falando, não, capitão é só na aeronáutica, só os militares podem ser capitão, civil não pode ser capitão. Ele não só processou, como ganhou. Né? Então, assim, é uma classe definitivamente privilegiada, eles é que movem a economia paquistanesa de uma certa forma, né? Esse é o argumento que eles usam para dominar, falar, sem o poder do exército, a economia paquistanesa estaria destruída, né? Mas eles também ajudaram a fazer a proteger o capital privado, né? Das nacionalizações, dos movimentos sociais, dos sindicatos, né? Então, houve uma relação bastante harmônica aí entre o exército na economia e o empresariado nacional. Os choques, eles são muito poucos, eles conseguem se entender muito bem, né? Mas uma coisa é certa, né? A gente fala mal dos militares, e tem que falar mesmo, mas uma coisa é certa. A população admira eles demais. Isso aqui, qualquer pessoa que você pergunta no Paquistão vai confirmar isso. Se você vai se você tem, sei lá, tem um buraco na sua rua, você vai num quartel-general, você vai falar com um militar, com um soldado, fala, tem um buraco na minha rua, em uma semana eles vão lá e consertam o buraco. Então, eles têm essa eficiência, não estou falando que eu concordo com eles, mas eles são muito mais eficientes do que as instituições civis. Isso sem dúvida nenhuma. Por exemplo, asfalto, a minha rua está sem asfalto, você fala com um político, ele não vai fazer nada. Você fala com a administração, com o prefeito, eles não vão fazer nada. Você leva para o exército, eles resolvem isso com uma facilidade assim, tremenda.
né? Não porque os políticos são incompetentes e o exército é competente, mas porque o próprio exército impede que as instituições civis funcionem, né? E só um exemplo de como que eles são admirados aqui. Você vai em loja de roupa infantil, na seção infantil, você vê roupinha de militar para criança, uniforme do exército paquistanês para criança, para vender. Você vê crianças com uniforme do exército e com boina andando na rua. Tem um culto ao exército, que é uma coisa quase que espontânea, assim, na sociedade. Tá? Tem mais duas perguntas, né? Rafa, por favor, faça a pergunta, depois a Yasmin. Quero primeiro te dar parabéns e agradecer pela excelente aula. Eu aprendi muito com você. A sua didática é incrível, seus slides muito bem feitos, muito claros, cheios de imagens, tudo muito bem explicadinho, e sem muito texto também, frases concisas. Eu com certeza vou pegar muito do que eu vi hoje e levar para a minha vida. E não é forçação de barra, é verdade isso. Então, eu quero dizer também que a minha dúvida tem a ver com o que eu conheço do Paquistão, né? Eu cheguei a escrever um artigo que eu publiquei sobre a Caxemira, né? Então, eu foquei muito nos precedentes, né? Dessa briga que existe pelo território entre Índia e Paquistão. E eu observei pela bibliografia, né, que eu estudei na época para escrever o artigo, que como você bem disse na sua exposição, são países, tanto a Índia como o Paquistão, que tiveram descolonizações muito tardias e que tem vários problemas até hoje por causa disso, né? Eles tiveram na década de 50, né, seus movimentos de libertação nacional e todos muito complexos e com geografias muito mal delimitadas, né, como você mostrou também no comecinho da apresentação. E a Caxemira é resultado disso, né? A Caxemira é resultado dessa distribuição irregular do território. E em 2019, a Índia tomou a Caxemira para si, né? Acabou com o estatuto de autonomia que existia lá. Existe uma identidade mais ligada ao Paquistão do que à Índia, na Caxemira. Eu entendo que foi uma ação bastante agressiva por parte da Índia e desproporcional e irregular também, em termos de perspectiva da própria população, né? Então, assim, eu entendo também que existem tendências lá dentro, né? Tem gente que era a favor, né, disso, dessa anexação. Tem gente que quer que a Caxemira seja autônoma, né? Tem gente que quer que a Caxemira seja do Paquistão. Então, tem muitas divisões, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E também sobre como isso, aí eu vou relacionar com a minha pesquisa, né? Que é sobre a nova Rota da Seda. Sobre como essa briga pela Caxemira e a rivalidade que existe entre Índia e Paquistão podem se configurar, né? Quais são as tendências nessa dinâmica em que China e Estados Unidos ficam cada vez mais rivais, né? A gente pode estar voltando para uma Guerra Fria. Tem gente que fala que a gente já está numa nova Guerra Fria, né? Mas eu acho que ainda não. A gente está caminhando para isso. E eu quero saber, como alguém que está aí dentro, né? O que você observa sobre perspectiva sobre a China no Paquistão? Porque é o país que mais recebe investimentos na nova Rota da Seda, por causa do corredor econômico China-Paquistão. Então, assim, são várias obras de infraestrutura, são muitos investimentos, é uma colaboração muito grande para que o Paquistão desenvolva condições e autonomia energética também, e conectividade infraestrutural para poder atingir um nível de desenvolvimento no futuro, né? Mas eu quero saber se você acha que existe uma relação de dependência em relação à China, se a China está ajudando mesmo. Eu quero saber como alguém que está aí dentro sobre essas duas questões. Primeiro, perspectivas e tendências, né, sobre a Caxemira, e segundo, a relação que
disputa territorial e toda a rivalidade que existe com a Índia podem degringolar com essa nova Guerra Fria que está surgindo? Quais são as tendências? Ótimo, obrigado pela sua pergunta, Rafael. Os dois temas que o Rafael mencionou agora, tanto a Caxemira como as relações com a China, são temas muito recorrentes e muito atuais no noticiário aqui, né? Tanto a ocupação indiana na Caxemira em 2019, como esse corredor econômico China-Paquistão, todo lugar que você vai, que as pessoas estão falando, estão discutindo. Então, é uma pergunta muito boa. Mas primeiro sobre a Caxemira. A Caxemira é o seguinte, quando os britânicos colonizaram a Índia, nem toda a Índia era parte do Império Britânico. Se você pegar o mapa da Índia britânica, havia vários pontos, que eram chamados princely states, ou estados principescos, nos quais a autoridade dos líderes locais, dos rajás, dos imperadores, seja lá o que for, elas foram preservadas, né? Havia uma aliança dos britânicos com ele, os britânicos cuidavam de relações exteriores, de defesa, mas a autoridade desses líderes foi preservada em certos pontos da Índia, que eram pontos que os britânicos não tinham realmente condições de dominar por si próprios. Então era mais vantajoso fazer uma aliança local. A Caxemira era um desses estados principescos durante a colonização britânica da Índia, né? Era um estado que foi dado para um líder hindu no século XIX, depois que ele ajudou a conquistar a província do Punjab, que é aí uma das províncias hoje, uma província que hoje está dividida entre Índia e Paquistão. Então a Caxemira era o seguinte, ela foi dada para um líder hindu, mas era uma região de maioria muçulmana, né? Então, quando houve a partilha entre Índia e Paquistão em 47, ficou uma situação esquisita, né? Porque uma maioria muçulmana queria se juntar ao Paquistão, enquanto o líder hindu ele resolveu ficar com a Índia, né? Então, isso aí é a semente, né, dessa disputa aí, né, entre a Índia e o Paquistão. Existem diferentes posições, como você falou, né? Existem pessoas na Caxemira que querem fazer com que a Caxemira se junte ao Paquistão, porque eles são de maioria muçulmana, não tem essa identidade islâmica. Existem minorias na Caxemira que querem também ser parte da Índia, e existem também grupos autonomistas, né, que querem que a Caxemira seja um país independente, querem que a Caxemira vire um país mais ou menos como o Nepal ou o Butão, aqueles países ali perdidos ali no meio dos Himalaias, né? Existe também uma identidade autonomista da Caxemira, que também é muito forte e que a gente não pode desconsiderar. Em 2019, quando o governo do Narendra Modi ocupou ilegalmente a Índia, isso teve um impacto tremendo aqui na imprensa paquistanesa. Todos os jornais de diferentes posições políticas, pró ou contra o governo, atacaram bastante a Índia e continuam atacando bastante a Índia, né? Eles se referem a essa região indiana da Caxemira como IIOJK, né? Indian Illegally Occupied Jammu and Kashmir. Jammu e Kashmir ilegalmente ocupada pela Índia. Enquanto que a Caxemira paquistanesa, né, que os paquistaneses conseguiram segurar ali nos anos 40, eles chamam de Azad Kashmir, que é a Caxemira livre, né, que eles consideram livre. Mas sim, existem diferentes posições, mas é muito interessante perceber como que a opinião dos paquistaneses sobre a Caxemira varia de acordo com a província. Então, aqui no Sindh, por exemplo, ou no Balotistão, as pessoas não dão muita importância para a Caxemira, né? Para eles não faz tanta diferença. No Punjab, que é a província mais rica do Paquistão, a província mais poderosa, que é onde as elites militares estão concentradas, né? O exército paquistanês ele é quase todo representado por oficiais do Punjab, que é onde está a cidade de Lahore, que é uma das maiores cidades do Paquistão. No Punjab ele já tem uma opinião mais
forte sobre a Caxemira, mais incisiva sobre a Caxemira, no sentido de que não, a Caxemira deve ser paquistanesa, é uma questão de honra, é uma questão de princípios, por ser uma região de maioria muçulmana, ela deve fazer parte do Paquistão. Eu lancei essa pergunta para os meus alunos quando eu dei aula de História do Paquistão, no trabalho final, de que parte do Paquistão você vem e qual é a sua posição sobre a Caxemira? A maioria falou que acha que a Caxemira deve ser independente. Né? Mostrando mais uma vez como a universidade é uma bolha, porque se você pergunta nas ruas, todo mundo vai falar que a Caxemira tem que ser paquistanesa. Tem placas aqui na rua, Kashmir is Pakistan, que nem tem lá na Sérvia, né? Kosovo é Sérvia, aqui também tem Kashmir is Pakistan. Então, é um tópico muito delicado, é um tópico que eu evito tocar quando eu estou em sala de aula, né? Porque, ainda mais em tempos de pandemia, nossas aulas são gravadas, esses vídeos, sabe lá Deus para onde que eles vão. O Paquistão tem um serviço de inteligência extremamente poderoso, né? O mesmo serviço de inteligência que armou os rebeldes afegãos está nos vigiando agora, nesse exato momento, né? Então, quando eu estou dando aula, então eu tenho que tomar muito cuidado com as minhas palavras. Autocensura é uma coisa que eu sempre faço nas minhas aulas, quando eu estou dando. E o seu segundo ponto sobre China e Paquistão, né? Se existe uma dependência da China, do Paquistão em relação à China, sem dúvida, está tendo benefício para o Paquistão? Eu acho que não. E muitos paquistaneses também acham que não. Embora você veja aqui na sociedade paquistanesa, eles têm um amor e um carinho muito grande pela China. É uma coisa muito interessante. Eu devia ter tirado foto, eu não tirei. Você vê em ônibus aqui, fotos, bandeiras da China e do Paquistão juntas. Escritos assim, amizade sino-paquistanesa, China e Paquistão. Parece que é uma coisa espontânea. A mesma população aqui, eles têm essa admiração pela China, mas essa admiração pela China não vem tanto por causa desses projetos econômicos, porque esses projetos econômicos eles são muito criticados na sociedade. Essa admiração pela China vem porque a China é o irmão mais velho do Paquistão na luta contra a Índia. Né? Então, de novo, a obsessão dos militares aqui não é comunismo, é a Índia. Então, a China, como é um país que tem problemas com a Índia, né? Você teve a guerra sino-indiana lá nos anos 60, o Paquistão vê a China como esse aliado, como esse baluarte na luta contra a Índia, e é por isso que eles valorizam tanto a China, apesar do massacre de muçulmanos no oeste da China que está acontecendo, dos uigures, né? O governo paquistanês finge que não vê, fala que não tem importância, apesar do fato de que o TikTok, né, que é aquele aplicativo chinês, foi banido no Paquistão durante vários meses, porque falou que estava tendo conteúdo imoral, que contradizia as leis islâmicas, mas a China ela tem essa importância para o Paquistão mais como um aliado contra a Índia do que exatamente por causa do auxílio econômico. Essa admiração por causa do auxílio econômico, ela está muito mais nas elites políticas, no governo, no empresariado, do que exatamente entre a população de uma forma geral. E definitivamente, é uma coisa que todos os jornalistas estão falando aqui, o Paquistão não tem dinheiro para pagar a China. O Paquistão não tem recursos para pagar os empréstimos, os investimentos que a China está fazendo, e se eles não pagarem a tempo, a China vai começar a tomar tudo. Você sabe, esse corredor econômico China-Paquistão, ele corta o Paquistão inteiro. É o acesso que a China tem para o Golfo Pérsico. Né? A China está exercendo um poder aqui que é cada vez maior, que é cada vez mais significativo, e existem grupos de libertação no Balotistão que estão promovendo atentados terroristas e ataques contra empresários chineses, contra lideranças chinesas, porque acusam a China de estar em conluio com o governo do Paquistão para poder oprimir o povo do Balotistão. Certo? Não sei se eu respondi a sua pergunta, Rafael. Deu uma resposta bem completa e que foi na contramão do que eu esperava. Que você é bom ouvir alguém que está aí dentro, porque a minha opinião estava sendo determinada por dados e coisas que eu li na mídia também, né? Artigos e tudo mais. Mas é isso aí. Eu agradeço muito pela resposta e
eu passo para a Yasmin. Olá, de novo, professor Marcelo. Eu acho que minha dúvida está mais centrada nessa questão entre civis e militares, porque na sua fala parece que há um apagamento, né, da resistência civil em relação aos militares no poder. Eu não sei se é um apagamento, é que porque eles não aparecem, os militares ficaram no poder e tá tudo bem, é benéfico para todo mundo, então vamos deixar eles lá no poder. Então, não, parece que não há esse enfrentamento da sociedade civil diretamente em relação aos militares no poder. Então, seria um apagamento ou uma naturalização ou uma repressão por parte do governo militar sobre a sociedade civil, né? Para mim não ficou muito claro isso. E como esse panorama que você deu é muito diferente do que a gente vive, e eu nunca tive contato com a história do Paquistão, eu tô assim um pouco, o que está acontecendo que eu não estou entendendo, né? Que parece que os militares têm um domínio completo e as pessoas não resistem, e até em muitos momentos, como você disse, da cultura deles, exaltar o exército e as suas práticas, né, ali enquanto estão movimentando a máquina estatal, né? É uma pergunta muito boa, né? Questão de... Para a gente não achar que os civis são completamente passivos em relação aos militares, né? Então, a pergunta é muito importante. O que eu diria é o seguinte: bom, eu falei que o exército ele exerce um poder moderador aqui no Paquistão desde o início, né? E que a ameaça indiana ela é usada para justificar esse poder moderador. Mas tem uma outra coisa que eu não falei e que a sua pergunta me lembrou, é que o exército aqui ele nunca teve a ilusão de governar por muito tempo, né? Eles sempre sabiam, sempre que eles assumiam o poder, eles sabiam, isso aqui é transitório. Pode durar 20 anos, mas é transitório. Uma hora a gente vai ter que voltar o poder para os civis. E no final dos meus slides, no meu último slide, eu mencionei o caso do Nawaz Sharif, que era a espécie de face civil do governo militar. Ele ilustra bem essa relação entre os civis e os militares, no sentido de que os militares eles tomam o poder, eles, entre aspas, arrumam a casa, mas eles também fazem alianças com o empresariado, com os civis, para que quando o poder retorne à democracia, para que quando o poder retorne aos civis, esses militares continuem ainda influenciando a política de uma certa maneira. Essa é uma primeira forma que eu vejo essas relações civis militares, né? Resistência, há resistência, né? Mas essa resistência, aqui no Paquistão, ela é feita de uma forma muito ainda assim... recentemente, ela tem vindo justamente de grupos religiosos que estão insatisfeitos com a forma como o exército vem conduzindo o governo, né? Principalmente na relação com a China, né? Existe aí digamos assim, um sentimento de identidade entre os muçulmanos daqui, os muçulmanos chineses que estão sofrendo sob o governo chinês, e os militares são acusados de ser complacentes com a opressão chinesa sobre os uigures, né? Existe uma resistência feminina contra as leis islâmicas impostas pelo Zia-ul-Haq, porque entre as várias leis islâmicas que ele impôs, houve uma lei que exigia que uma mulher, para poder denunciar o estupro, ela tinha que ter no mínimo 4 testemunhas do sexo masculino amparando ela. Então, uma mulher que denunciasse o estupro e não tivesse 4 homens para corroborar a denúncia dela, ela era acusada de falso testemunho, podia ser punida, né? E foi com ele também, com Zia-ul-Haq, que teve a introdução da lei, coisa bizarra, a lei dos 2 dedos. E para provar se a mulher tinha sido estuprada, eles enfiavam 2 dedos e viam se ela tinha sido violada mesmo. Caso ela tivesse sido violada, caso ela não fosse virgem e ela não conseguisse provar que ela foi estuprada, ela era punida também por sexo fora do casamento, né, por sexo extraconjugal. Então, existe uma mobilização muito forte das mulheres aqui protestando contra essas leis. Uma dessas leis foi revertida em 2006, se não me engano. Minhas alunas falam disso toda hora, todo tempo, sempre que a gente está discutindo sobre o Zia-ul-Haq, elas comentam muito isso, como que as mulheres tiveram um papel fundamental no Paquistão, no sentido de reverter essas leis.
O fato de o Paquistão ter sido governado por uma mulher nos anos 90, pela Benazir Bhutto, que era filha do Zulfikar Ali Bhutto, também deu um impulso muito grande para essas manifestações femininas. E uma outra forma de resistência que eu vejo também é a mídia, mas esse jornal Dawn, por exemplo, que eu mostrei, ele é o único órgão assim mais ou menos crítico ao governo, né? Mas ainda assim eles têm que pisar em ovos, né? Eles não podem falar qualquer coisa, senão eles podem ser censurados ou podem sofrer retaliações por parte do governo. Ver se eu consigo mais lembrar. Existem as universidades, que também são um foco de resistência, né? A Habib University, onde eu trabalho, apesar dela ser muito jovem, ela é conhecida no Paquistão, ou pelo menos aqui em Karachi, como um antro de rebeldia ou de ocidentalização do Paquistão. É uma universidade muito visada aqui, né, nesse sentido. Ela é vista como sendo assim, uma coisa muito moderna para os padrões paquistaneses. Mas, via de regra, mesmo quando os civis estão no poder aqui no Paquistão, isso é muito importante, que eu esqueci de ressaltar, todo civil que está no poder no Paquistão, ele tem que fazer acordos com os militares. Isso aí não é uma opção. A Benazir Bhutto, que era uma líder relativamente progressista, ela teve que fazer alianças com os militares. Não porque ela gostasse deles, mas porque se você não faz alianças, você não governa. Né? Atualmente, o Paquistão é governado pelo primeiro-ministro chamado Imran Khan, que é não sei como é que eu defino ele. Ele é um ex-jogador de cricket, o esporte nacional aqui é o cricket, né? Ele foi um grande jogador de cricket nos anos 90, ele fundou um partido político, começou lá do início, não tinha muitos votos. Ele é uma espécie de populista de centro-direita, não diria que é um Bolsonaro, que é um Duterte, mas também é um populista ali de centro-direita ou direita, né, que fala que não existe esquerda-direita, que a gente tem que olhar para frente, que o importante são os interesses nacionais. Mas, assim, a opinião pública aqui no Paquistão é de que o Imran Khan não manda em nada. Quem manda mesmo são os militares, ele é só uma espécie de fantoche. Né? Respondi a sua pergunta, Bruna. Desculpa, Yasmin. Respondeu sim. Uma dúvida? Não, respondeu. Uma outra questão, que pela sua fala, sem essa aliança, os próprios militares impedem que o governo civil funcione? É mais ou menos isso que acontece? Eles não impedem que o governo civil funcione. Eles tentam assegurar que o primeiro-ministro que estiver no poder não vai desviar demais do plano dos militares. E não desviar demais significa, principalmente, não vai fazer as pazes com a Índia. Entendi. Tá bom. Obrigada, professor. Nós vamos agora, pessoal, para a última rodada de perguntas, né, para a gente encerrar, né? Afinal, também já vai dar, acho que 11 horas no Paquistão. Então, Bruna, se você quiser fazer a sua pergunta pelo chat ou falando mesmo, fica à vontade. Boa noite aí, professor. Boa noite. Estou aqui do Rio de Janeiro, apreciando muito o que o professor está falando. E como arqueóloga, eu vou fugir só um pouquinho do tema, mas só para saber como que a arqueologia é encarada aí no Paquistão. Arqueologia? Se há porque aqui a gente não tem o incentivo que a gente merecia, né, aqui no Brasil. Aí eu vejo que, ao longo dos anos, tem mais pesquisadores daí participando mais. Então, tem alguma coisa assim contra as escavações ou não? É mais tranquilo? É uma ótima pergunta, mas eu confesso que eu não tenho muito conhecimento sobre isso. O que eu sei sobre escavações arqueológicas, sobre pesquisas arqueológicas aqui no Paquistão, primeiro, que elas são muito politizadas, né? Existe uma politização muito forte, né? Então, assim, muitos arqueólogos, eles são, não só arqueólogos, pesquisadores de uma forma geral, eles são encorajados a tentar legitimar ou a tentar achar
vestígios mais antigos possíveis de presença de muçulmanos no Paquistão. Para poder chegar e falar assim, o islamismo é uma coisa, não é uma coisa que foi imposta ao Paquistão, é uma coisa que já está no nosso DNA, é uma coisa que já está aqui há bastante tempo. Né? Existe toda uma narrativa baseada em achados arqueológicos que diz que o Paquistão surgiu no ano de 711, porque foi quando os primeiros conquistadores árabes chegaram aqui trazendo o islamismo. Né? Então, que não faz o menor sentido, né? Se você falasse Paquistão em 711, as pessoas já acham que você é doido, né? Não existia essa ideia de Paquistão na época. Uma coisa que eu falei no 17, né? E os achados arqueológicos, eles têm esse dever aí também de legitimar esse passado, de reforçar esse passado islâmico do Paquistão. Uma outra coisa que eu já li sobre arqueologia aqui também, que me vem à cabeça agora, é que aquelas civilizações, as primeiras civilizações da Índia, a civilização do rio Indus, lá de 3.000 a.C., a civilização do Mohenjo-Daro, de Harappa, que são consideradas aí as civilizações mais antigas do mundo, elas estão no Paquistão, aliás, numa região que hoje faz parte do Paquistão. Elas não estão lá na Índia. E o Paquistão investe muito, bom, eles tentam, pelo menos, incentivar o turismo nessas regiões, para eles poderem mostrar, esse passado indiano, essa antiguidade clássica indiana que o Ocidente tanto admira, nós, paquistaneses, também fazemos parte dela. Sim, sim. Nós também somos, não é só a Índia, né? Nós também somos parte dela. Então, assim, como eu te falei, não li muito a respeito disso, mas o que eu posso falar é que a arqueologia que ela tem esse sentido muito político de reforçar o Paquistão como sendo um dos herdeiros dessa grandeza da civilização indiana. Entendi. Né? Muitíssimo obrigado, professor. Não, de nada, de nada. A região onde eu moro aqui, a região de Karachi, que é perto da nascente do rio Indus, ela foi uma do nascedouro da civilização do rio Indus. Né? Então, mostra que os paquistaneses eles também reclamam esse passado indiano. Quando houve a separação entre Índia e Paquistão, os líderes paquistaneses não chamavam a Índia de Índia. Né? Eles falaram, a Índia acabou. Não existe Índia sem o Paquistão. Sabe aquela, assim, vou fazer uma analogia bem idiota, mas sabe quando uma banda acaba, tipo assim, quando o membro da banda sai, e ele fala, você não pode mais usar esse nome porque eu não estou na banda, só existe esse nome, sim, se eu ainda estou na banda. O Paquistão fez a mesma coisa. Olha, não existe Índia sem Paquistão. Agora que a gente saiu, a Índia acabou, a Índia está fragmentada. O Paquistão chamava a Índia de Hindustan, ou Hindustão, que é a terra dos hindus, em oposição ao Paquistão. Eu agradeço muitíssimo, professor. Obrigado pela pergunta. Então, já caminhando, pessoal, para o nosso encerramento, eu gostaria que o professor fizesse suas considerações finais sobre a experiência, né, da sua comunicação, para encerrar a transmissão. Tá, muito obrigado. Acho que eu falei demais já. Eu agradeço mais uma vez pelo Nelca, pelo convite. Foi uma honra muito grande estar aqui. Eu gosto de fazer esse papel. Eu meio que estou fazendo um papel entre intermediário aqui, né, entre Paquistão e Brasil, porque eu estou dando muitas matérias aqui sobre história do Brasil e história da América Latina, e os alunos ficam fascinados porque eles nunca ouviram falar, eles ouvem falar muito pouco sobre o Brasil, sobre a América Latina. No ano que vem, no bicentenário da independência do Brasil, eu pretendo fazer um evento aqui na Habib University, uma semana brasileira, mostrando filmes, mostrando documentários. Então está muito interessante esse papel de intermediário que às vezes eu me vejo fazendo. E hoje foi a primeira ou a segunda vez, né, na verdade foi a segunda vez em que eu fiz o papel oposto, né, de mostrar o Paquistão para os brasileiros. Né? A primeira vez foi com o Vinícius, que está nos acompanhando aqui, eu fiz uma live no canal dele no Instagram sobre história religiosa, no qual eu falei sobre o Paquistão, sobre o islamismo do Paquistão, e essa é a segunda oportunidade que eu estou tendo de falar um pouco sobre o Paquistão para os brasileiros, desconstruindo alguns mitos, e eu agradeço o Nelca por me dar essa oportunidade e me coloco à disposição
sempre que vocês precisarem. Agradeço a cada um dos membros, aos que estão assistindo e a todas as perguntas feitas. Muito obrigado. Devido ao horário avançado, né, eu vou agradecer em nome do NELCA, né, pela exposição, né, pela disponibilidade de ficar, né, até as 11 horas da noite no Paquistão, conversando com a gente, né, mostrando o seu ponto de vista. E, pessoal, agradecemos também a quem acompanhou a gente, quem irá nos acompanhar, e até a próxima.